Glória a Jesus. Eu vou ler hoje em Eclesiastes, no capítulo 3, o nosso sábio Salomão que escreveu essa passagem e falando de nova estação, né? Já entrando na nossa série, com esse clima de série. Hoje eu fui gravar um devocional para o Instagram e essa passagem falou muito no meu coração. E eu decidi trazer ela aqui para vocês. A gente já conhece, mas a palavra de Deus, ela é como rios mesmo de água viva, né? Ela renova. Então, leia comigo no versículo 1. Eu não vou conseguir ler tudo, mas eu vou ler pelo menos até o 6. Diz assim: para tudo há uma ocasião correta, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, há tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar algo e tempo de desistir da sua busca, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Pula para o verso 9 para a gente ganhar tempo. Diz assim: o que ganha o trabalhador com seu esforço? Salomão refletindo na vida aqui nesse dia. Vi a tarefa que Deus impôs aos homens para que ocupem com ela. Ele fez tudo belo a seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra de Deus, fez do começo ao fim. Sei que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Sei também que comer e beber é ser recompensado por todo o seu trabalho, é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Só até aí que eu vou ler com você. Salomão aqui, ele está descrevendo o ciclo da vida do ser humano, né? Tudo tem um tempo determinado para Deus. Eu não sei qual que é o seu tempo agora. Talvez é um tempo de choro, um tempo de riso, um tempo de luto, né? Um tempo de paz, um tempo de guerra. Nada é por acaso. Se você está passando por alguma dessas coisas, lembre-se que o Senhor, ele governa sobre todas as estações da nossa vida. Não tem uma que ele não está lá administrando. E a gente pode pensar aqui, até que Salomão, apesar de muitas riquezas, né? Que interessante, um homem com muitas riquezas, um homem que tem de tudo, um homem que teve o favor de Deus com toda a sabedoria para lidar com o povo, um homem que tinha muitas mulheres, um homem que não faltava ali uma companheira para ele. E ele, de repente, parece que está vivendo um momento aqui de pessimismo, né? Aquele momento negativo, onde ele começa a ver que nada vale a pena, nada do que ele tinha valia a pena, um momento assim negativo de desilusão, né? Parece que ele começa a ficar desiludido com tudo aquilo. Parece que Salomão está vivendo aquele baque emocional, né? Quem é que não teve um dia que está vivendo um baque emocional na vida? E Deus é o Senhor do tempo, né? Ele vai permitir a gente viver essas coisas, mas nem sempre
nós entendemos o porquê dessas fases, não é verdade? Tem fase que a gente, meu Deus, por que que eu estou passando por isso? Parece até que o Senhor esqueceu de mim. Mas, minhas irmãs, nós podemos confiar a Deus, Ele não perdeu o controle. Ele está escrevendo a nossa história, sabe? É num relógio celestial, não é no meu reloginho, porque o tempo de Deus ele é diferente do nosso tempo. Então, enquanto nós olhamos para o agora, Deus é como se ele visse um quadro completo, né? A gente pode estar vendo só aquela parte ali agora que está sendo pintada da nossa vida, mas Deus não, ele está vendo a pintura completa, ele está vendo o projeto completo. Assim como quando eu gosto de plantar, eu sempre falo muito de planta, né? Uma sementezinha, ela vai precisar da chuva, ela vai precisar do sol para germinar. A nossa vida é dessa maneira, ela tem processos. Para quê? Para que a gente possa florescer no tempo certo, dar frutos bons. E ao invés de reclamar, eu aprendi a perguntar para Deus o que que o Senhor está querendo me ensinar com isso tudo, né? O que que Deus, porque com os nossos erros a gente aprende e com os erros das pessoas também a gente aprende. Então, tudo é válido quando nós mudamos a nossa mente. Não adianta começar uma nova estação na minha vida e na sua vida, uma estação de abundância, uma estação onde a gente alcança o trabalho dos sonhos, o salário dos sonhos, ou o casamento dos sonhos, a gravidez dos sonhos. Se a gente não mudar a nossa mente, não mudar a nossa forma de pensar, a gente vai ter sempre algo para reclamar. Então, eu acho que o principal começo para viver uma nova estação precisa mudar nossa mente. Precisa haver uma mudança de mente, uma mudança, mudar a forma de olhar para as coisas, porque senão você vai começar a pensar do mesma forma que Salomão está pensando, pensar que nada valeu a pena. Aquilo que você tem feito na sua igreja não tem valido a pena. Aquilo que você tem feito, aquele serviço, aquela louça que você lava e você mesmo suja de novo na sua casa, não é? Aquele fogão que você limpa e você volta lá, você mesmo suja de novo. E parece ser um serviço que não acaba nunca, parece ser tão ingrato, né? Parece ser algo que você não tem uma recompensa de volta. Você vai começar a olhar para essas coisas e não vai compreender que Deus está te preparando ou que Deus te deu algo tão precioso que é a sua família, que é seu esposo, seus filhos, e você vai começar a reclamar. Então, nesse momento de cansaço, é por isso que eu gosto de fazer esse momento de reabastecer aqui, né? Porque eu entendo o que você passa, eu também passo pelo que você passa. Eu também sou um ser humano, eu sou mãe, eu sou mulher, eu também tenho os meus baques nas minhas emoções, como o Salomão tem aqui. Mas o que que sempre me dá força, o que que me ajuda a permanecer, é sempre lembrar que Deus tem um propósito maior. É sempre lembrar que cada estação tem um propósito. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, né? Tem tempo que você tem que sair para fora, que tem que florescer. Mas tem tempo que você precisa você mesmo matar o seu eu mesmo, morrer para si mesma, para você poder viver o propósito de Deus, né? Aí chega também aquele tempo de plantar. Aí chega aquele tempo de arrancar. Gente, tem tempo que você, tem momento em que você precisa arrancar certas coisas do seu coração como se fosse assim com a mão e lançar fora. Sabe, chega aquela época na minha hortinha que tá cheio de matinho indesejado e eu preciso ir lá. Eu preciso colocar a mão no barro e arrancar fora. Porque senão o que que vai acontecer? Vai sufocar as coisas boas que eu plantei lá. E é a mesma forma com o nosso coração.
E essas coisas acontecem no nosso cotidiano. Essas coisas acontecem com quem está do nosso lado, é com o nosso irmão próximo, é com a nossa família, é com o nosso esposo, né? Você vive tantas coisas boas, aí de repente uma palavra ou até às vezes a gente falando do trabalho da casa, né? Às vezes parece tão ingrato a pessoa comer, levantar e largar o prato lá. Você, como assim? Parece que tem uma escrava aqui, né? Tá achando que eu sou o quê? Aí a gente é pegado por esses sentimentos e eles é como esses matinhos que vai crescendo ali e sufocando aquilo de bom que eu acabei de plantar. Eu fiz uma janta gostosa, a gente desfrutou dela e aquele prato que ficou em cima do balcão, ele começa a me irritar tanto que ele começa a sufocar aquele momento bom que a gente acabou de ter em família na mesa, às vezes. Então, são pequenas coisas, sabe, que Deus ele nos mostra com essa passagem. Nem todas as estações são agradáveis, né? Mas todas têm um propósito. Então, algumas vêm para quê? Para nos ensinar, outras vêm para nos curar, outras ainda é para nos preparar para algo maior. E eu falo para você que essas que vêm para nos preparar para algo maior, geralmente são aquelas que a gente não entende por que que eu estou passando por isso. Por que que isso está acontecendo? Por que que tem que ser desse jeito, né? Mas entenda, o inverno, ele não dura para sempre. Mas é no inverno, é nesse tempo difícil, nesse tempo de seca, que as raízes, elas crescem, elas ficam mais profundas, você sabia? Que quando chega essa época agora do inverno, o que que acontece? As folhas das árvores começam a secar e a gente acha que elas estão morrendo, mas na verdade, as raízes delas estão se aprofundando, crescendo mais. Por quê? Porque ela entende a mudança de estação e quanto mais fundo ela vai, mais ela encontra nutrientes para ela conseguir ficar viva ao ponto de ela florescer na próxima estação. Na próxima primavera fica tudo verdinho de novo. Então, quando tudo parecer assim, parece que Deus não está falando, parece que tudo está em silêncio, lembre-se, Deus está trabalhando no profundo, talvez na profundidade da nossa fé. Talvez em áreas que nem eu mesmo e você sabe que precisa ser tratado, precisa ser moldado. Deus está lá. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos sonda. Ele nos conhece muito melhor do que eu e você. Talvez a estação é que o Espírito Santo está arrancando de nós coisas que poderiam nos prejudicar quando a gente estiver alcançando um propósito maior de Deus nas nossas vidas. O que que são coisas que atrapalham, talvez que a gente nem sabe? Às vezes é o nosso orgulho, né? Às vezes a gente almeja tanto uma coisa e quando a gente tem aquilo, obtém aquilo, a gente esquece que tudo vem de Deus e tudo para o Senhor, né? E a gente acaba deixando com que a gente, por um minuto, pense que foi com a nossa força que a gente conseguiu aquilo. Então, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha essas coisas. E saber discernir o tempo certo é um sinal de maturidade. Então, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Isso é o verso 5. Eu fiquei pensando, gente, como que eu vou afastar de abraçar? Eu já tive tempos assim. Eu me lembro de um tempo de eu sempre sentei na frente. Sempre sentei na frente. E eu lembro que lá, eu cheguei em Salisbury um dia e eu sentei no último banco, no banco de trás. Foi a primeira vez que a Graciele foi na igreja e ela chegou e ela sentou lá atrás. Ela não tinha nem noção de quem eu era. E ela passou o culto inteirinho achando que eu era um visitante ali também, que nem ela, para depois ela descobrir que eu estava ali mais o Davison, que eu era esposa do Davison. Então, para mim, esse dia era um tempo em que era um dia em que eu queria me afastar.
E talvez se eu tivesse sentado lá no primeiro banco, lá na primeira fila, talvez eu não teria causado o impacto na vida da irmã Graciele como eu causei naquele dia, né? Dela me ver ali como uma pessoa normal, sentada, conversando com ela, assistindo o culto. Então, entenda que não é pecado, às vezes, você sentir vontade de se afastar um pouquinho. Pelo contrário, às vezes é necessário. E não pense que Deus não está te usando nesse tempo. Deus, ele te usa mesmo no tempo em que você precisa se afastar um pouquinho. Ele está te usando. Porque não é eu, não é você, é Ele através de nós. Então, isso é incrível. A sabedoria espiritual, ela está em discernir o tempo de Deus. É saber quando eu devo agir, é saber quando eu devo esperar mais um pouquinho, ou saber silenciar, sabe? Saber silenciar, ficar caladinho. Tem hora que Deus vai te levantar ali para você ir lá e dar aquela cutucada bem naquele ninho de marimbondo. Mas aí depois que ele também vai falar assim, ó, mas agora é hora de ficar em silêncio, agora é hora de esperar eu trabalhar, né? Então, muitos se frustram, por quê? Porque querem viver a colheita no tempo dele, no tempo de plantio. A gente não colhe nada no tempo de plantio. O tempo em que você está plantando é um tempo de esperar, é um tempo de você esperar Deus agir para que depois de um tempo você possa ver o resultado, ver os frutos daquela plantação. Então, não tem como eu sair plantando e já colhendo, não. Sabe, as coisas não. O tempo da espera não é para a morte, não. É um tempo onde você vai estar esperando para colher coisas boas. Mas eu e você, nós andamos pelo Espírito Santo, nós estamos aprendendo aqui nessa noite e nós vamos e estamos caminhando no ritmo do céu. Muitos podem achar que nós perdemos, que nós estamos atrasados, que nós estamos indo devagar demais, mas eles não sabem que às vezes aquilo que parece estar sendo indo, chegando rápido, é o que vai regredir também, né? A minha avó costumava falar assim: quanto mais alto, maior o tombo. Né? Então não cresça demais, não fique se achando demais. Porque quanto mais a gente cresce, maior é o tombo. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus, ele esperou o tempo certo para ele iniciar o seu ministério. Jesus iniciou o ministério dele com 30 anos de idade. E Jesus, ele impactou a minha vida, a sua vida, todas as gerações, com apenas 3 anos de ministério. Então, não se preocupe com o tempo, sabe, de ministério. Não se preocupe com o tempo. Talvez você está achando que está demorando demais para Deus te usar. Mas quando Ele começar a te usar em um dia, 2 dias ou em 3 anos, Ele pode te usar para impactar uma geração inteira. Então, que a gente nessa noite possa orar pedindo esse discernimento de Jesus. Sabe, Senhor, quando é que o Senhor quer que eu saia para fora? Qual que é que vai ser o meu tempo de realmente poder falar, de realmente poder ver o Senhor fazendo através da minha vida? O Senhor, ele nos ensina a andar nesse tempo, sabe? E não no nosso tempo. A nossa vontade é que as coisas aconteçam rapidamente, mas o tempo do Senhor, ele é completamente diferente do nosso. E para concluir, eu só quero deixar Filipenses 1, verso 6, que diz: Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia até o dia de Cristo Jesus. Cada estação, seja boa ou seja ruim, da minha vida e da sua vida, é uma página do livro que Deus está escrevendo sobre mim, sobre você. O que ele começou, ele vai completar. Não vai ser no meu tempo, mas vai ser no tempo dele. E eu tenho certeza que vai ser da melhor forma, vai ser perfeito o agir de Deus
sobre a minha vida e a sua vida. O ano, e eu estou, gente, eu estou com tanta expectativa para 2026 que eu já nem sei mais. E olha, 2025 não acabou. Deus, ele ainda pode te surpreender nesse restinho de ano, tá? O ano não acabou. Ele pode te trazer uma grande surpresa ainda em 2025, igual fez comigo, né? Né, Rafa? Então, eu quero orar com você. Eu quero que você seja encorajada nesse tempo, nessa fase que você está vivendo, a ter discernimento de Deus. Deus é para mim agir? Não, filho, não é para você agir. Deus é para me falar? Não, filho, não é para você falar. É para eu. É, agora é para falar? É para falar. Alguém perguntou para mim esses dias, pastora, e quando Deus fala que é para me falar? Aí você fala, não é Deus que está falando? Você fala, né? E aí você tem que fazer aquilo que Deus está colocando no seu coração. Então a gente precisa de discernimento para ter certeza daquilo que Deus está querendo de nós. Amém? Vamos orar para a gente conversar um pouquinho? Ai, Senhor, obrigada, Pai. Obrigada pela tua palavra. Eu quero te pedir nessa noite que a tua palavra possa nos trazer essa maturidade, esse discernimento do teu espírito, que nós possamos, Senhor Jesus, olhar para as circunstâncias e conseguir confiar, conseguir esperar e saber que vale a pena. Nós não iremos nos arrepender de esperar em ti, Pai. Mesmo, Senhor Jesus, que para isso nós tenhamos que ficar em silêncio, nós tenhamos que, às vezes, ser humilhado, engolir alguns sapos. Paizinho amado, nós cremos que o Senhor age ao favor daqueles que amam a Ti. Nós temos buscado falhos, nós somos falhos, mas nós amamos o Senhor e nós temos buscado viver de forma justa, correta diante da Tua presença, Pai. Então, que o Senhor possa plantar em nós essa maturidade de poder esperar o seu tempo, de poder discernir o momento certo de agir e o momento certo de esperar, Pai. Tudo está em tuas mãos, a nossa vida, a nossa família, tudo que nós temos é teu, é para ti, Senhor Jesus, e tudo que nós fazemos também é para a honra e glória do teu santo nome. Então eu peço a tua bênção sobre cada mulher, derrama do teu espírito de sabedoria, derrama do teu espírito de sabedoria sobre cada uma de nós, Pai. É o que eu te peço nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu oro e te agradeço. Amém.